Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa de oração. E como é uma casa de oração, vamos orar, né? Então eu convido a todos a fecharem os olhos, sentando confortavelmente, relaxando o seu corpo. Imaginando a figura de Jesus aqui, junto de nós neste momento. Nós sabemos que quando nós adentramos a esta casa, nós já estamos sendo cuidados, um a um. Cada um de acordo com as suas necessidades. Cada um recebendo as energias salutares, os cuidados necessários para retornar aos lares mais aliviados e melhores do que aqui chegaram. Que o tema desta manhã seja reflexivo para todos nós, que eu possa ser clara nas minhas palavras para que vocês possam compreender a mensagem do tema da manhã. Que Jesus nos abençoe, que os mentores da casa nos auxiliem, agradecendo sempre por esta casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, rogando a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, as bênçãos sobre todos que aqui chegam, sobre todos os voluntários, todos os departamentos da casa de trabalhos, sobre a diretoria, e também agradecendo pelo nosso evento maravilhoso de sexta-feira, que foi o nosso jantar. Gratidão, Jesus, por tudo, sempre, que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre o tema do livro Caminho, Verdade e Vida, Tende Calma. Vamos conversar um pouquinho sobre a necessidade de ordem, de paciência e harmonia interior para resolver os nossos problemas. A necessidade que nós temos da serenidade, da paz interior, para que nós tenhamos então a sabedoria, né, em conduzir as nossas vidas, em tomar as nossas decisões, em resolver os nossos problemas do caminho, os nossos desafios. A importância da vigilância e da nossa transformação interior. Então eu vou fazer uma leiturinha rápida e depois nós vamos falar sobre o tema. Este texto, ele enfatiza que a calma, a ordem, a harmonia são essenciais para resolver problemas e principalmente para receber o auxílio divino, afirmando que o desespero nos impedem nas nossas soluções. Porque quando nós estamos desesperados, perturbados, agitados, nós não conseguimos solucionar nada, não é verdade? Então vamos à leitura, é bem pequenininha, bem rápida. Tende calma, e disse Jesus, mandai assentar os homens. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Felipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada
e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer da sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza desta lição é profunda. Os homens, esfomeados de paz, reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem entre si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas impecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Então, esta leitura, nós vamos refletir a falta de paciência, que ela nos impedem de receber a ajuda do alto. Porque quando nós estamos impacientes, nós nos distanciamos dessa conexão e fica mais difícil para que nós então recebemos a ajuda do alto. E João, ele narra o milagre dos pães e peixes. Porque ele narra o milagre dos pães e peixes, onde Jesus orientou a multidão antes da repartição do alimento que multiplicou. E esse milagre que Jesus ensina, que é dessa multiplicação dos pães e dos peixes, o que ele quis dizer com este milagre? Ele ensina que a entrega sincera que temos, quando colocado nas mãos de Deus, resulta em provisão farta e milagrosa. Então nós precisamos acreditar mais, precisamos ter mais fé, porque quando nós entregamos nas mãos de Deus, as coisas acontecem. E nessa passagem, Jesus vem nos alertar para isso, com essa mensagem por Emmanuel, através de Chico Xavier, né? Então, ele pede nesta mensagem, ele pede a paciência, ele pede a ordem, para que possam receber o auxílio necessário. Porque aquela multidão, eles não estavam necessitados só do pão material, mas sim, eles estavam necessitados de paz. Por isso a agitação, por isso a desordem, né? Naquele momento, a fome não era do pão material, mas sim do espiritual. Jesus distribuía ali, né, o que ele multiplicou, mas à frente, o que ele fazia? Ele ali aplicava o sermão do monte, as boas aventuranças. Ele apresentava o verdadeiro código moral e espiritual para aquela multidão, ensinando não apenas as regras da transformação íntima, né, da transformação interior, porque ele colocava que a felicidade verdadeira estava onde? Nas virtudes. E é o que faltava, e é o que nos falta ainda, as virtudes.
melhorar as nossas virtudes. E então nós sabemos o que é que nós estamos fazendo aqui, senão a nossa evolução espiritual. E o que se dá a nossa evolução espiritual, senão nós atingirmos o ápice de todas as virtudes, que ainda estamos tão deficientes, com tanto orgulho, com tanto egoísmo, com falta de perdão, não é? Então, esses ensinamentos, essa mensagem que Jesus nos traz, ela é muito grandiosa para a nossa reflexão. É uma lição profunda para refletirmos sobre a nossa inquietação, sobre a nossa falta de paz interior, a nossa fome de paz. Será que nós não estamos como aquela multidão, agitados, desequilibrados nos pensamentos, nos sentimentos? Será que nós estamos sentindo paz em nossos corações? Será que nós estamos tendo paz, serenidade nos desafios do nosso caminho para resolvermos nossos problemas? Então ela vem fazer com que nós refletimos sobre nós, como que nós estamos comportando. A importância que nós temos de manter a calma nas mais diversas situações das nossas vidas. Nos sintonizar com Jesus e manter a mente organizada. Por quê? Porque a mente perturbada, ela não raciocina. Imaginemos agora um momento em descontrole dos pensamentos, descontrole dos sentimentos, e que nós temos que resolver alguma coisa. E esse descontrole, essa perturbação, essa agitação irá ajudar? A gente vai conseguir raciocinar e resolver alguma coisa? Não vamos. Vamos o que? Piorar a situação. Porque nós sabemos que a ansiedade, o estresse crônico causa confusão mental e atrapalha o raciocínio e as decisões que nós temos que tomar. Então, nós temos que começar a exercitar e buscar por este equilíbrio, para buscar esta paz para dentro de nós, este equilíbrio interior, que com serenidade tudo fica mais fácil de se resolver. Então é preciso buscar a serenidade, diminuindo as nossas ansiedades. Vocês sabem que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está lá, quem quiser pesquisar, diz que o nosso país, o Brasil, está em primeiro lugar de pessoas ansiosas. Isso é preocupante, não é verdade? Nós estamos em primeiro lugar de pessoas mais ansiosas e estamos em terceiro lugar de pessoas deprimidas. Antes da pandemia, nós estávamos em quinto. Hoje, nós estamos em terceiro pós o Covid, pós a pandemia. Então, imaginemos a grandeza do mundo, quantos países nós temos, e nós estamos em primeiro na ansiedade e em terceiro na depressão. Isso é muito sério para se pensar, para se refletir. Então é preciso buscar a serenidade e diminuir a ansiedade para ter a sabedoria diante dos desafios e situações que nos acontecem. As pessoas, elas estão em muitos desequilíbrios, em muito descontrole emocional. Vocês percebem que isso está acontecendo
muitos desequilíbrios, muito descontrole emocional, agindo muito por impulsos, tendo muitas reações assustadoras, que nos assustam, não é? A gente às vezes nem quer ver jornal, mas quando nós abrimos as redes sociais, está tudo ali, estampado para que nós, né, enxergamos o que está acontecendo. E muitas vezes nós ficamos muito assustados com tanto feminicídio, com tantas pessoas desequilibradas que estão nessas agitações, agindo pelos impulsos, cometendo equívocos, agravando a vida, esta experiência, se comprometendo mais. As tragédias, elas acontecem no impulso da paciência e da cólera. Aquele momento que a pessoa não raciocina, não pensa no que vai acontecer, no que vai provocar, age por impulso, naquele momento de desespero, de cólera. Quanto que nós estamos presenciando sobre isso? E estas atitudes, nós sabemos que vai comprometer muitas vezes por longos períodos para resolver. Muitas vezes de encarnações para encarnações. Nós sabemos que quem comete um suicídio, quem provoca essas situações assustadoras que nós estamos presenciando, se comprometem com longos períodos para se resolver depois. Por que será que acontece também tudo isso? Pelo orgulho que ainda grita alto, querendo estar certo, resolvendo tudo sem pensar de imediato ali no impulso, sem pensar nas consequências que são geradas para si mesmo. Porque só a pessoa é que vai pagar por todo aquele erro, por todo aquele equívoco. Nós não temos que imaginar que o outro, mesmo que provocou, mesmo que fez algo para nós, se nós tomarmos uma atitude drástica, não é sobre o outro, é sobre nós. Somos nós que vamos pagar pelos equívocos que nós cometemos. Somos nós com a nossa própria consciência. Quando nós nos depararmos do lado de lá e vamos fazer, né, aquela retrospectiva da nossa vida terrena aqui. Será que nós vamos ficar felizes com o que nós vamos ver sobre nós? Como será que nós vamos nos sentir? Não é? E nós vemos nas reuniões mediúnicas espíritos que chegam com ódio, vingança, de séculos até. Não digo nem de décadas, mas de séculos. Com perseguição, às vezes o outro já teve outras experiências, está em outra experiência, evoluindo, e ele ainda está ali preso no ódio, na vingança dos equívocos cometidos em experiências passadas. Eu estou dizendo nas minhas palestras que um exemplo assim bem cotidiano nosso do momento. Sabe que o WhatsApp, os grupos de WhatsApp, está causando muitas discussões familiares, entre amigos, de trabalho. Por quê? Porque
alguém coloca alguma coisa lá, alguma mensagem, aí aquele que se sente ofendido pela mensagem já vai e responde em cima. E aí entra outro, e aí começa-se uma discussão via WhatsApp. Grupo de família não se fala sobre futebol, sobre religião, sobre política. Cada um tem sua visão. Ninguém pensa igual a ninguém. E aí começam-se as discussões. Aí sai do grupo, aí fica sem se conversar, aí se isolam, aí fica ali, né? Digitando. E aí aquele momento que está nesta perturbação mental, nesse desequilíbrio, quem que está ali? Os nossos amiguinhos que quer ver, né? Vamos dizer, o circo pegar fogo, tá ali, fermentando na nossa mente. Escreve, é isso mesmo. E a pessoa vai lá e vai colocando o que acha, né? Que está certo para ela, sem pensar no coração do que está lendo, muitas vezes, que ela está atingindo. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Isso está acontecendo muito. E nós precisamos ficar atentos com as nossas palavras, com os nossos impulsos, com as nossas reações. E aí o conselho que eu dou, qual que é? Você se ofendeu com alguma coisa do WhatsApp? Deu vontade de escrever? Escreva em algum lugar. Deixa passar um tempo, o outro dia, aí você lê. Se você não ficar com vergonha do que escreveu, aí você manda. Porque ali no momento do impulso, da agitação, você vai se comprometer de alguma forma. Então, a importância da vigilância. Nós precisamos estar atentos a todo momento, nos vigilando, né? A importância da vigilância e da transformação, porque a mudança começa no íntimo de cada um de nós. O vigiar os pensamentos, as palavras e as atitudes. O perigo de viver no automático, sem consciência espiritual da necessidade sem consciência espiritual, a necessidade de responsabilidade pessoal. As pessoas agem assim, né? Sem ter essa responsabilidade do que está fazendo. Nós que estamos aqui, que já temos o conhecimento da doutrina, muitas coisas nós já pensamos, nós já refletimos. Se cometemos os equívocos, nós já paramos, pensamos, entendemos que erramos, vamos tentar fazer diferente, porque somos todos seres humanos, todos nós erramos, cometemos equívocos, mas precisamos estar atento conosco, porque nós estamos já tendo conhecimento, então nós precisamos praticar já um pouco do que nós estamos aprendendo. Vigiando todo momento nossos pensamentos e as nossas atitudes. Gente, eu sei que não é fácil. Vocês vão falar, mas diante de certas situações não é fácil, mas é possível. Quando nós estamos conectados com o bem, quando nós estamos dentro da doutrina, estudando, fazendo trabalho no bem, nós estamos amparados e nós vamos conseguir. Né? Então, para esse perigo do automático, sem essa consciência espiritual e da necessidade de responsabilidade pessoal, para que nós mudamos isso, nós precisamos o quê? Nos aceitar. É a autoaceitação, aceitar-se. Precisamos, primeiramente, nos olhar no espelho e ver os erros que nós cometemos. Identificar em nós os nossos equívocos.
porque só assim nós vamos mudar. Se nós deixarmos o orgulho gritar alto, nós vamos estar sempre certos, nós vamos atravessar a encarnação sofrendo. Sofrendo porque o orgulho causa sofrimento à pessoa e aos seus que estão à sua volta. Então nós precisamos, primeiramente, nos autoaceitar-se. Admitir as nossas falhas, para aí então começarmos pouco a pouco, muito lentamente, ir nos melhorando, né? Porque é um trabalho lento. Mas hoje, com esta experiência, nós estamos na nossa melhor versão. Já fomos piores. Mas se nós já estamos tendo o conhecimento, por que não melhorar e retornar para o lado de lá melhor do que aqui chegamos? Não é? Este é o nosso objetivo. Isso a doutrina nos traz, estes ensinamentos, né? Então, este autoaceitar é que vai nos ajudar, né, enxergando os nossos erros, nossos equívocos, que vai fazer com que nós começamos a mudar. Porque somos responsáveis pelos nossos atos. Não adianta culpar os outros. Por quê? Porque se a pessoa se sentiu ferida de alguma forma e toma uma atitude equivocada, ela vai dizer, mas foi porque ele fez isso. Não. Diz respeito à pessoa, a cada um de nós pelas nossas atitudes. E ninguém vai responder por nós. Somos nós, com a nossa própria consciência, quando passarmos do lado de lá. Nem Deus vai, né, nos fazer qualquer julgamento. Não vai ter lá, né, uma sentença para nós. Será nós, cada um de nós, com a nossa própria consciência, com os nossos remorsos daquilo que nós cometemos aqui. Com os nossos remorsos das oportunidades que tivemos e não soubemos aproveitar. Olha que frase linda essa frase de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem atemorize. A paz que Jesus fala, esta fala de Jesus, ela vem de dentro. A paz, a nossa paz, é nós que temos que conquistar. Ela vem de dentro de nós. Independente de qualquer situação que nós estejamos atravessando. E não está nas coisas externas. Nós não vamos encontrar a paz nas coisas externas. Muitas vezes, nós vamos encontrar refúgios momentâneos que talvez nos trazam aí um sentimento de paz. Mas a paz na qual nós estamos conversando hoje é a paz que nós temos que cultivar dentro de nós. Ela está dentro de cada um de nós. Esta paz, ela permanece mesmo nas dificuldades. E ela está ligada ao que? À fé. A confiança em Deus, porque independente da situação, independente com que nós estejamos passando no momento, nós temos que confiar no nosso Pai, que Ele é misericordioso com cada um de nós. Nós não aprendemos que nada é por acaso, que tudo está certo, nós estamos na família certa, com as pessoas certas, no trabalho certo, com os amigos certos. Está tudo certo nas nossas vidas, para que nós aprendemos, para que nós evoluímos, para que nós aprendemos a desenvolver virtudes, como paciência, tolerância, perdão. E nós ainda não nos conscientizamos disso. Por isso ainda sofremos muito.
né? Então, esta paz, ela está ligada à nossa fé e à nossa confiança em Deus. Mesmo nos nossos desafios, nos nossos problemas, que nós temos que resolver, que muitas vezes não sabemos como, entregue para Deus. Eu vou até falar algo pessoal para vocês. Pouco tempo, meu filho começou a ser motorista de carreta. O meu filho, pai dos meus netos. É uma coisa que eu e meu marido não queríamos. A gente pensa o quê? Dos perigos, a gente pensa um monte de coisa de estrada, né? É de Rondônia para o sul, do sul para Rondônia, para não sei para onde. Então, assim, eu fiquei muito, vou dizer que noites que acordava e não conseguia dormir pensando. Mas aí eu comecei a conversar com Deus. Vai ajudar? O que vai ajudar? As minhas preces, as minhas orações de proteção, de livramento dos perigos. Eu tenho que entregar para Deus. Se nada é por acaso, esta profissão veio, é uma coisa que ele gosta, que ele queria há tempos. E ele está feliz. Tantos que estão na estrada, né? Então, é isso que nós precisamos, é ter fé, é entregar para Deus e confiar que Ele está sendo cuidado, amparado. A necessidade que nós temos de silenciar a mente e cultivar o recolhimento, a oração é poderosa. Eu sempre digo e repito o evangelho no lar. Gente, não deixe de fazer evangelho no lar. Evangelho no lar é luz para o nosso lar, para nós, e vai se estendendo para os vizinhos. E quanto mais tempo se passa, quarteirão, e vai ajudando os que estão à nossa volta. É uma equipe espiritual que se vincula a nós, ao nosso lar, nos ajudando sempre, toda semana, 15 minutinhos por semana, tirar um dia, né? Nós precisamos também refletir, quem ainda não faz, a começar a fazer. A oração, então, o poder da oração, do recolhimento, quando nós estamos naquele momento da agitação dos pensamentos e dos sentimentos, saímos, nos recolhemos, vamos elevar os nossos pensamentos, fazer uma prece. E vocês vão ver, sentir que as coisas vão se acalmando. A ajuda vem. E nós precisamos ter este hábito. Acalmar o passo para perceber a presença divina. Na agitação, nós nos distanciamos. Não adianta pedir paz ao mundo se a tormenta está dentro de nós, está no nosso próprio íntimo. A paz que nós queremos ver no mundo, ela começa por cada um de nós. Se está uma tormenta dentro de nós, o que nós vamos esperar do mundo? Não é verdade? Aquela multidão na qual Jesus estava ali tentando assentar, tentando fazer-se acalmar, o que Jesus pedia para que ele se acalmasse para poder receber, não é o alimento material, mas as bênçãos divinas. Porque quando nós estamos atormentados, dificulta o trabalho divino em nós, de nós recebermos, né, as bênçãos divinas. Por isso a importância do recolhimento, da oração. E é isso que Jesus pedia, para que eles se acalmassem, para receber o auxílio divino que todos ali estavam necessitados, diante de tamanha agitação. Então fica o convite a ser um pacificador no lar.
Convido a todos para que seja um pacificador no lar, no trabalho, no grupo de amigos, tendo sempre o cuidado de não fermentar as situações, mas sim pacificar. Quando Jesus pede para aquela multidão que se assente, se acalme a desordem em que se encontravam, muitas vezes Jesus está também implorando nossa calma e nós não ouvimos. Não é verdade? Muitas vezes, aquela calma que Jesus pedia à multidão, Ele está nos implorando nos momentos, nos nossos desequilíbrios, dos nossos descontroles emocionais, mas nós não estamos ouvindo. Nunca se teve tanta procura por Deus como nós vemos hoje, mas também vemos muitos distante dele. E por que isso? Porque hoje as pessoas, elas buscam muito, procuram muito fora. As pessoas querem milagres, as pessoas querem o imediatismo, sem esforço, sem sacrifício, sem renúncia, sem mudanças de hábitos, não é verdade? Não está assim? Vamos dar um exemplo, uma pessoa que quer emagrecer. Ela vai numa clínica, o médico vai passar fazer a consulta e passar para a pessoa como ela tem que fazer para emagrecer. Aí encaminha para uma nutricionista. A nutricionista vai fazer uma lista da alimentação saudável para que ela consiga emagrecer. Vai encaminhar também para atividade física. Mas a pessoa, ela quer emagrecer. Ela não quer mudança de hábitos, ela não quer renúncias de qualquer que seja, de comidas, de alimentação. Ela não quer fazer exercício físico, ela não quer sacrifícios, ela quer milagres. E o milagre não existe. E assim é conosco. Nós queremos mudar, mas nós não queremos mudar os nossos hábitos. Nós não queremos sacrifícios, assumir uma tarefa na casa espírita. Nós não queremos responsabilidades. Não é verdade? Nós não queremos fazer renúncia nenhuma da nossa vida. Aí as pessoas falam, mas quando eu aposentar eu vou pegar firme. Não pega, gente. Não pega. O trabalho tem que partir da vontade, começar e colocar uma disciplina, porque senão nunca vai conseguir. Tudo na vida é disciplina, tudo exige esforço, tudo exige sacrifício, exige mudanças. E nós não estamos, muitas vezes, querendo isso para a nossa vida. Aí nós vivemos na ociosidade. E aí, de repente, amanhã partimos. E do lado de lá, a consciência vai pesar. Porque eu poderia ter feito isso. Olha, a casa espírita me ofereceu tanta coisa e eu não abracei. Eu não me interessei. E fui adiando. Quando eu vi, estou lá no mundo espiritual, com a consciência perturbada, o remorso, não é verdade? Então, nós precisamos ter esta consciência que precisamos mudar, sim, mudar os nossos hábitos, precisamos nos sacrificar, precisamos querer. E vou dizer, olhem lá no Livro dos Espíritos, na questão 909. Kardec pergunta aos espíritos, se a nossa mudança ela se dá através do nosso esforço, mais ou menos isso. Se ela se dá através do nosso esforço. E o que os espíritos dizem? Que sim. Só que muitas vezes nem precisa de tanto esforço. O que nos falta é vontade. É vontade de querer fazer. É vontade de pegar e assumir um compromisso.
Hoje eu tenho um aniversário em Lins, mas vim aqui para o meu compromisso não vai me impedir que eu vá para o aniversário em outro lugar. Primeiro, o que vai me abastecer, que eu vou levar para a eternidade, depois o resto. E da nossa idade para frente, agora nós temos que preocupar cada vez mais com dar mais esta prioridade para as nossas vidas. Não é verdade? Precisamos priorizar o que preenche, o que nos vai trazer esta paz, o que vai nos fazer sentir fortalecidos diante dos desafios, diante dos nossos problemas. Mesmo nas pequenas ações, quando motivadas pela vontade, elas são eficazes. Quem vigia a si mesmo, ilumina o próprio caminho. Sempre na vigilância, na oração, na organização. A serenidade sempre na busca por ajuda divina e assistência dos bons espíritos que nos ajudará a superar as nossas dificuldades. Perseverar sempre. É possível levar a nossa vida com mais leveza, com mais calma, com mais alegria. O mau humor ajuda em alguma coisa? A alegria, o sorrir, o estar de bem com a vida, o ter amigos, o conversar, o dar risada. Tem muitas pessoas que se fecham, estão se enterrando vivas. Nós sabemos que os problemas, as dificuldades, todos nós temos. Aí alguém pode dizer, Rose, você não sabe as minhas dificuldades, os meus problemas. Todos nós temos. E se nós olharmos, tem pessoas que têm piores, que passam por dificuldades bem piores que as nossas. E vivem sorrindo, vivem felizes, vivem firmes e fortes, determinados, né? Tendo as suas vidas na própria mão, conduzindo as vidas com sabedoria. Então, nós temos que entender que todos têm problema. Estamos aqui para resolver. Nós estamos aqui para resolver os nossos problemas. E não nos entregar, nem fazer de muletas, dando desculpa para livrar o quê? Das nossas responsabilidades com o compromisso espiritual. Porque muitas pessoas usam dos problemas como muletas, né? Reclamando. E aí, o que acontece? São desculpas para se livrar da responsabilidade dos compromissos assumidos espiritualmente. E a mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje é esta. Tende calma, busque pela paz, busque pela serenidade. A agitação, o descontrole emocional não vai ajudar em nada. Os desequilíbrios só vai adquirir os companheirinhos que se afinam com tudo isso e vai cada vez deixar pior, causando confusão mental, problemas mentais. Nós tivemos aí Janeiro Branco, né? Que foi criado o movimento 2014 para a conscientização das pessoas do cuidado da mente. Então nós precisamos estar atentos. E eu trouxe para vocês, para encerrar, uma canção que eu adoro, Lenine. E ele tem uma canção que fala sobre a paciência. E ele vai colocar para nós, prestem atenção para vocês verem que canção linda.
A vida não para. Quanto tempo acelera depressa, eu me recuso, faço hora A vida não para. Quando todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é mal. Eu finjo ter paciência. Mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Mais de paciência. Será que é tempo que falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E que quer saber? A vida não para. Tudo pede um pouco mais de calma. Até quando tudo pede um pouco mais de amar. A vida não para. Linda, né? Então, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós. A vida passa muito rápido, não vamos perder tempo. Esta é a mensagem da manhã para vocês, que eu possa ter sido clara nas minhas palavras. Agradeço a paciência de cada um de vocês a me ouvir. Muito obrigada. Então eu convido a todos a fechar os olhos, abrindo os corações para agradecer por este momento que nós estamos aqui reunidos hoje, nesta manhã de domingo, onde cada um de nós escolheu estar aqui neste momento, onde cada um de nós escolheu vir buscar por este amparo divino. E que neste momento todos nós estamos recebendo estas energias salutares, curativas, que vai nos abastecer para a semana, que nós possamos retornar aos nossos lares, levando para aqueles que estiverem lá, não puderem estar aqui presente, toda esta paz que estamos sentindo neste momento em nossos corações, que possamos sempre levar esta paz aos nossos lares, no grupo de amigos, trabalho, a todos aqueles que nós encontramos pelo caminho. Que Jesus nos abençoe, agora, hoje e sempre, que assim seja.